Eu vou te mostrar quais são os serviços que você pode prestar ao microempreendedor individual e a partir daí começar o seu negócio contábil do absoluto zero, com o mínimo de investimento possível e obter os seus primeiros resultados. E olha, não importa se você é estudante de contabilidade, profissional formado com ou sem o registro profissional, ou se você é técnico em contabilidade, administrador ou de alguma área afim, ou se você quer simplesmente aprender sobre o microempreendedor individual. A barreira para que você possa começar é basicamente zero. Então, a única coisa que te impediria de querer aprender sobre o MEI e começar a ter seus primeiros resultados com o MEI é se você de fato não quiser começar a atender o microempreendedor individual. E o que me levou a atender o MEI foi que eu buscava ter mais flexibilidade, eu queria empreender no meu próprio negócio porque eu já não tinha mais saco para ser CLT. Não que ser CLT seja ruim, mas eu buscava mais flexibilidade, mais liberdade. Por exemplo, se eu precisasse levar minha esposa numa consulta médica, na maioria das vezes eu não poderia sair do meu trabalho porque a CLT não me permitiria, era muito mais engessado. Então via isso como um problema. Então eu sempre busquei ter mais flexibilidade. Fora que também no CLT os seus ganhos são mais limitados. Às vezes você pode trabalhar em um local em que você não é valorizado profissionalmente. E na maioria das vezes, principalmente para quem atua na área contábil, o salário é relativamente mais baixo. Você pode ganhar aí na média de um salário e meio, dois salários. E se você começar a empreender no seu próprio negócio, seus ganhos eles dependem unicamente de você. Então eu sempre tive isso na minha cabeça, nunca fui acomodado e sempre quis empreender no meu próprio negócio e eu tinha isso em mente de que começar o MEI era uma porta de entrada. Mas por quê? Eu comecei a atender MEIs há muito tempo atrás. Eu não cobrava para poder prestar um serviço, sempre atendia MEIs de amigos, fazia um serviço aqui e outro ali. E então, com o tempo, eu comecei a ver que o número de MEIs crescia cada vez mais. Eu comecei a ver isso como uma boa perspectiva. Então, no início de 2020, eu virei para minha esposa e falei: Ó, eu vou sair da CLT e eu vou começar o nosso próprio negócio, o meu próprio negócio. Vou começar a trabalhar de casa mesmo, até porque para você dar o seu primeiro passo, o investimento inicial que você tem para fazer ele é muito baixo. Você só precisa de um computador e basicamente isso para você iniciar a prestação do seu serviço. Você não precisa nem ter uma estrutura física robusta para isso. É só ter um cantinho na sua casa para que você comece a trabalhar. Eu comecei assim. Vou colocar para vocês aqui várias fotos de como eu comecei. Era uma mesa no meu quarto ali, onde eu sentava, prestava os meus serviços, e com o tempo eu fui desenvolvendo o meu próprio negócio até chegar na estrutura que eu tô hoje. Mas o começo era assim, eu comecei com as ferramentas que eu tinha e isso não me impediu. E por que eu comecei a atender o MEI? Porque eu vi como um mercado de oportunidades. Cara, o número de MEIs sempre crescia. Então, quando eu falei que ia sair da CLT lá no início de 2020, peguei férias, estava me planejando para sair, aí estourou a pandemia. E aí, infelizmente, eu tive que adiar a minha saída, tive que colocar isso um pouco mais para frente, porque infelizmente eu não conseguiria sair naquele momento, porque bateu aquela insegurança de como ficaria o mundo, na verdade, naquele momento, né? Porque todo mundo estava passando por essa questão da pandemia. E aí eu fui segurando, e eu comecei a perceber uma coisa. O número de microempreendedores, diversas pessoas que estavam saindo do seu trabalho, que estavam largando a CLT ou foram demitidas, elas começaram a abrir um MEI para começar a investir no seu próprio negócio. É tanto que se você fizer uma comparação com o número de MEIs no início de 2020, era 11,2 milhões, 11,3 milhões. Agora em 2022, o número de MEIs ele ultrapassou os 3,5 milhões de empresas ativas. Então eles representam basicamente 70% de todas as empresas ativas no Brasil. E eu vi isso como uma oportunidade. E eu falei, opa, aqui é a oportunidade que eu tenho de poder iniciar o meu negócio, então eu comecei a me estruturar, comecei a me planejar durante a pandemia mesmo, e eu falei, até o fim desse ano de 2020 eu vou sair, vou focar no meu próprio negócio. E aí eu comecei a divulgar minha prestação de serviço na internet, comecei a me estruturar, me planejar, criei um site para ficar mais profissional, para ter mais uma referência. Utilizei várias estratégias também, fiz meu cadastro no Google Meu Negócio. E a partir daí eu fui captando clientes.
Eu comecei com o MEI, eu já tinha certo domínio sobre a prática da prestação de serviços. Eu sei que o começo é muito complicado porque a gente tem algumas inseguranças, mas eu fui aprendendo a lidar com isso. E aí eu fui montando uma carteira de clientes. Primeiramente eu ia pegando um cliente avulso ali, depois eu ia pegando um cliente recorrente, ia montando a carteira de clientes. E a partir do momento em que o meu salário como empreendedor atendendo os meus clientes, ele se igualou ao meu salário como CLT, aí eu falei, opa, agora é hora de eu sair da CLT e de fato focar no meu próprio negócio. Eu me planejei para que isso acontecesse, eu vi um meio como um mercado de oportunidades para que eu pudesse crescer profissionalmente e ter a liberdade e a flexibilidade que eu sempre sonhei, além de ter os ganhos limitados para poder atender a minha própria carteira de clientes. Mas a gente sabe que o início ele é muito complicado e que nem tudo são flores. Eu não sabia negociar, eu não sabia como prospectar, não sabia como abordar o cliente, eu não fazia ideia, eu não sabia vender. Então, se eu não sei vender, a minha jornada se torna muito mais difícil porque eu tive que aprender tudo isso conforme eu fui prestando o serviço, conforme eu fui atendendo o cliente. Então, eu não sabia nem me posicionar na internet para que eu pudesse captar meus primeiros clientes. Então, eu comecei tudo basicamente sozinho e fui aprendendo tudo basicamente sozinho, estudando para que essas coisas pudessem de fato acontecer. E a verdade é que eu fui aprendendo tudo isso com o tempo, mas se eu tivesse alguém para ter me orientado lá no início, para ter batido em alguns pontos específicos, teria sido muito melhor. Uma das principais dificuldades que eu tinha também era não saber como cobrar. Eu cobrava errado, às vezes eu tinha vergonha de falar o preço e o cliente achar caro demais e eu perder o cliente, perder o serviço. Então essas eram as dificuldades que eu tinha no começo, mas com o tempo eu fui vencendo ali. E quais foram os serviços que eu comecei a prestar? Eu quero mostrar para vocês tenham uma noção de quais são todos os serviços que a gente pode oferecer para o microempreendedor individual. O primeiro deles aqui, ó, é a abertura do MEI. Apesar de ser algo aparentemente que muita gente julga simples, que é um processo que é feito totalmente pela internet, você consegue abrir um MEI de 15 a 20 minutinhos, desde que você tenha toda a documentação do cliente ali. Esse é um serviço que você pode prestar para o microempreendedor individual, se você estiver, se você já atende esse público também. A procura para abertura de MEI ela é sempre muito grande. Cada vez mais o número de pessoas querendo abrir um microempreendedor individual cresce. Outra coisa é que eu sempre falo para os meus alunos, para os meus seguidores, cara, quando você for abrir o MEI do cliente, não execute apenas o operacional. Preste um serviço mais consultivo, dê as orientações que o seu cliente precisa, dê o suporte que o seu cliente precisa, gere valor para o seu cliente. É isso que vai ser o seu diferencial, principalmente se você estiver começando. Um outro serviço que você vai fazer é apurar e emitir o DAS. Ah, mas apurar e emitir o DAS, ele é um serviço muito simples, o próprio microempreendedor individual pode fazer. E apesar de ser um serviço simples, o MEI não faz. É tanto que o índice de inadimplência do MEI é super alto. Diversas pessoas nos procuram cada vez mais para poder fazer o processo de regularização de pendências, e esse é um serviço que você pode oferecer, ou emitir todo mês e mandar ali para o seu cliente, ou pode colocar isso daí no débito automático para ele também, mas você cobra no horário para que você possa executar qualquer um dos serviços, beleza? Declaração anual de faturamento. Declaração anual de faturamento é uma obrigação do MEI que ela deve ser entregue até 31 de maio de cada ano. Em alguns anos foram prorrogados por conta da pandemia, mas normalmente é sempre até 31 de maio. E na declaração anual de faturamento, o MEI informa quanto que ele faturou no ano anterior, então ele precisa ter controle de receitas e controle de despesas para que ele possa fazer esse processo. Na declaração anual você informa só a receita. Mas eu falo para ter controle de despesa também, vocês vão ver um pouco mais à frente, pela questão do imposto de renda, porque isso influencia de certa forma. Então o MEI precisa ter controle de receita e a gente sabe que o microempreendedor ele não tem. Normalmente ele compra tudo ali, recebe tudo na mesma conta da PF, ele mistura o que era pessoa física, o que era pessoa jurídica e no fim das contas ele não sabe quanto que ele de fato faturou. Isso é importante para quê? Para que você controle as questões do desenquadramento do MEI. Se o MEI ultrapassa determinado limite, o limite anual dele, 81 mil por ano, ele pode ser desenquadrado ou de forma imediata ou no ano seguinte. Então é interessante que ele tenha controle de faturamento por isso, até porque
Não tem só essa questão do faturamento para a questão de desenquadramento, mas existem alguns outros critérios que influenciam também. Continuando aqui, emissão de nota fiscal. Quando o MEI ele vende para a PF ou presta serviço para a PF, a emissão da nota ela é facultativa. Ele não tem obrigação de emitir a nota. Mas quando ele vende ou presta serviço para a PJ, ele tem a obrigação de emitir a nota sim. Então esse é um serviço que você pode oferecer para o seu cliente e dar o suporte que ele precisa no processo de emissão de nota. Nota de serviço você emite na prefeitura, nota de comércio, nota avulsa, você emite na Cefaz do estado, então precisa se credenciar, gerar o usuário e senha para que ele possa emitir a nota, então você pode ajudar o seu cliente com esse suporte também, beleza? Só aqui, ó, já foram 4 serviços que eu listei. Alvarás e inscrições. Quais são esses tipos de inscrições aqui? Esse tipo de inscrição que eu estou falando é inscrição municipal, o MEI precisa se credenciar no município para que possa fazer o processo de emissão de nota, ou até mesmo na Cefaz, para que ele possa fazer o processo de emissão da nota avulsa também, tem que se credenciar. E na questão do alvará, em tese, algumas atividades do MEI, a maior parte, são dispensadas de alvará, só que algumas outras têm a necessidade, então é necessário que você verifique com o município, que o seu cliente verifique se ele de fato vai precisar de alvará, seja de alvará de funcionamento, ou seja, alvará de vigilância sanitária, dependendo da atividade, e esse é um outro serviço que você pode oferecer para o seu cliente. Então, aqui quando eu comecei, esses foram alguns dos serviços que eu já prestava para o microempreendedor individual. O outro aqui é imposto de renda pessoa física. Ah, mas se é imposto de renda pessoa física, por que é que o MEI tem que fazer? O imposto de renda pessoa física ele é uma obrigação da pessoa física. A obrigação do MEI é a declaração anual de faturamento. Só que dependendo do valor que o MEI informa na declaração anual, ele precisa declarar isso no imposto de renda da pessoa física dele, se o rendimento tributável ultrapassar R$ 28.559,70 ou se o rendimento isento ultrapassar 40 mil. Então, mesmo que ele tenha o rendimento da empresa, esse rendimento da empresa ele é transferido para a pessoa física do sócio, que é o sócio da empresa, a pessoa responsável pela empresa. Então, ele precisa também analisar se ele vai precisar entregar a declaração de imposto de renda ou não. E esse é um outro serviço que você pode oferecer, lembrando que imposto de renda é sempre de março até abril de cada ano. Tranquilo? Consultoria. Que tipo de consultoria é essa daqui? Consultoria financeira. Você vai organizar a vida financeira do seu cliente para que ele saiba quanto ele de fato fatura, de onde vêm as maiores receitas dele, se ele recebe à vista, se ele recebe a prazo, quais são as maiores despesas que ele tem, se despesa é desnecessária, qual despesa é realmente fundamental para o negócio dele. Você pode oferecer consultoria estratégica. Ó, se você fizer determinado ajuste, se você tomar determinada decisão, sua empresa está em X lugar e vai chegar até X lugar. Então são tipos de consultorias que você pode oferecer também se você tiver afinidade com essa área de consultoria. Eu ofereço esse tipo de serviço, então também é muito rentável também para que você ofereça essa parte mais consultiva para o seu cliente, principalmente para quem está começando. O objetivo do MEI é fazer a empresa dele crescer, é que ele fature cada vez mais. Então você pode ajudar o seu cliente com isso daí. E se ele crescer, quem tem a ganhar é só você. Pendências e parcelamentos. Como eu falei, o número de mês com pendência ele é extremamente grande. Então, assim, essa parte de pendência e parcelamento, diversos clientes me procuram para poder regularizar. Sejam os DAS que estão em atraso, seja a declaração anual de faturamento em atraso, seja para fazer um parcelamento. Então, tudo isso a gente pode oferecer de serviço também para o microempreendedor. Ano corrente, você infelizmente não consegue parcelar só anos anteriores. Então, existem algumas particularidades que você precisa dominar sobre isso também, só que esse também é um serviço que você pode oferecer para o seu cliente que tem bastante demanda. Outra coisa, um outro serviço que você pode fazer, é o que eu não gosto, é a baixa do MEI. Porque se o MEI baixou a empresa, quer dizer que ele não vai mais continuar com aquele CNPJ e a empresa vai deixar de existir. Qual o único caso que eu gosto de fazer a baixa do MEI? É se o MEI está baixando a empresa para poder abrir uma outra, Simples Nacional, ME ou EPP, pela junta comercial, porque o processo aí é mais rápido do que o próprio processo de transformação de empresa, quando o MEI desenquadra e tem que mudar aí do MEI, né, do CIMEI para a ME ou EPP, para o Simples Nacional. Então, eu não gosto de realizar esse serviço da baixa, a não ser nesse caso aqui, quando ele vai baixar para poder abrir outra.
E esse também é um outro serviço que você pode oferecer para o seu cliente. Só aqui eu já listei 9 serviços. E um outro serviço aqui é o da folha de pagamento. Serviço da folha de pagamento, ele é a manutenção do funcionário contratado do MEI. Nos termos atuais, o MEI pode contratar apenas um funcionário recebendo o piso salarial da categoria ou salário mínimo vigente, certo? Então você vai prestar o suporte que o seu cliente precisa para poder realizar a contratação do funcionário, fazer a admissão, fechamento da folha, fazer férias, gerar os impostos mensais e mandar para ele. O MEI, todos os impostos saem unificados no DAI, que é o documento de arrecadação do S-Social. Todo o processo é feito pela internet. Você não precisa de sistema, você não precisa de ter registro profissional para isso. Você consegue fazer tudo acessando o site do E-Social pelo módulo simplificado. É bem tranquilo de você realizar o fechamento da folha também. E esse é um outro serviço que você pode oferecer e é um dos serviços que você pode ter ali na recorrência. Se o seu cliente ele tem funcionário contratado, ele vai precisar de você todos os meses para poder realizar o processo de fechamento da folha do MEI dele. E é aí que você entra para poder oferecer esse serviço. Então repara que aqui eu listei ao todo 10 serviços e teve um outro que eu ainda não coloquei, que é o serviço de alteração do MEI. Tem a parte de alteração também que acontece o seguinte, o MEI ele precisa alterar o endereço. O MEI trocou de cidade, tem que alterar o município, tem que alterar o endereço, tem que alterar algum dado. Então você consegue fazer também esse processo de alteração e entregar esse serviço para o seu cliente também, certo? Então, quando eu comecei a prestar os meus serviços ao microempreendedor, eu comecei com toda essa grade de serviços. Então, muita gente pensa que, eu não tenho qual serviço fazer para o MEI. É só declaração anual? É só emitir o dados mensal? Não, não funciona dessa forma. Com esses serviços aqui, você consegue prestar serviço avulso, você consegue prestar serviço na recorrência, consegue criar planos para que você possa assessorar os clientes microempreendedores individuais. São mais de 13,5 milhões de clientes. Não é possível que você não conheça 10 empreendedores que você possa prestar suporte e assessorar. Eu comecei dessa forma. Eu ensino diversas pessoas a começarem dessa forma. Então, cara, são muitos serviços que você tem para poder prestar. E isso é uma oportunidade que você tem de dar o seu pontapé inicial na prática contábil, iniciar o seu próprio negócio. Seja você estando aí como CLT e quer iniciar o seu negócio em paralelo, ou se você é estudante e não tem oportunidade, você pode começar ainda hoje. E no decorrer do tempo, eu fui percebendo e fui alinhando quais eram as principais coisas que me faziam ter resultado. Como eu falei para vocês, eu tinha dificuldade para negociar, prospectar, captar cliente, precificar. Era uma das minhas maiores dificuldades também. Eu era muito tímido, tinha vergonha de poder falar o preço. E tudo isso eu fui vencendo com o tempo e eu fui percebendo quais foram as principais coisas que me fizeram ter resultado. E aí eu desenvolvi um método chamado de método CCM, que é o método de captação de clientes mês. Presta atenção aqui porque é importante. Esse método ele é dividido em 4 pilares principais. Para que você comece a atender um microempreendedor individual e que tenha seus primeiros resultados, você precisa dominar 4 pilares. O primeiro é o pilar do aprendizado. Esse é o pilar que você vai aprender toda a parte teórica, toda a parte prática do MEI. Por quê? Porque isso vai te dar segurança para que você consiga resolver qualquer problema que o seu cliente tenha, para ofertar qualquer solução que você precisa para o seu cliente e que você também tenha a segurança necessária para quando for conversar com o cliente, você ter certeza e propriedade do que você está falando, certo? O segundo pilar, o primeiro é aprendizado, o segundo pilar é o de planejamento. O que é planejamento? O que que você precisa para poder iniciar o seu negócio? Qual é a melhor forma de você começar? PF? PJ? Quais são os materiais necessários? Precisa de sistema? Não precisa de sistema? Qual a estratégia que você vai utilizar para que você possa dar o seu primeiro passo e de fato começar? Então essa parte de planejamento também é importante para que você consiga se planejar e iniciar o seu negócio também o quanto antes, certo? Terceiro pilar, já falei, aprendizado, planejamento. O terceiro é o de prospecção. Como é que você vai se divulgar? Como é que você vai prospectar os seus serviços para que você consiga alcançar mais pessoas na sua região,
na sua cidade, na internet, como é que você começa também a se posicionar no digital para que você consiga alcançar mais pessoas. Então, isso também é muito importante, certo? E por último, o quarto pilar, eu falei sobre aprendizado, falei sobre planejamento, prospecção e o quarto pilar é o de captação. É a parte mais importante porque é o que você vai, onde você vai aprender a negociar, a conversar com o cliente, a precificar, a quebrar a objeção caso o seu cliente te fale alguma coisa. Então, tudo isso é muito importante. Uma coisa complementa a outra, é basicamente um passo a passo ali, onde você precisa passar por cada coisa para que você sinta a segurança necessária para que você possa atender o seu cliente da melhor forma possível. E se ele tiver um avulso com você, você vai ter toda a segurança também para poder oferecer um plano mensal para ele ali e fechar no presencial. Então imagina aí, quando eu comecei eu tinha todas essas dificuldades, eu documentei, eu fui testando e fui aprendendo com o tempo como é que funcionava cada coisa dessa. E é isso que é o método CCM, método captação de clientes mês. São os quatro pilares que você precisa para começar a ter os seus primeiros resultados. E normalmente, como são os cursos que você vê aí pela internet, cursos de e-mail? As aulas não são nada práticas, estão lá na plataforma de forma aleatória. Você não tem um objetivo, elas não são estruturadas para te levar a um objetivo, que no caso é negociar e aprender a como captar clientes. Então você se sente um pouco perdido, você não sabe como ter os seus primeiros resultados porque você só tem lá as aulas. Você não tem um direcionamento. E no método CCM ele é diferente. E por que é diferente? Porque eu te mostro detalhadamente como funciona cada pilar, eu te mostro detalhadamente como executar cada coisa para que você saia de fato da inércia e consiga ter os seus primeiros resultados. E aí você decide o que você vai de fato aplicar no seu negócio, se aquilo se adequa para a sua realidade ou não. E é isso que é o meu objetivo, é o nosso objetivo aqui é fazer com que você de fato dê o seu primeiro passo uma abertura do seu negócio e que você saia da inércia para atingir os seus primeiros resultados aí com clientes microempreendedores individuais. E agora que você entendeu como tudo funciona, você tem a oportunidade de participar de um processo mais intenso comigo na comunidade MEI do Zero. É o meu curso online de MEI, vou te explicar como ele funciona. Ele é 100% online. Assim que você se matricula, o acesso é imediato. Você pode assistir tanto pelo celular quanto pelo computador. Você tem contato diretamente comigo para poder tirar todas as dúvidas. Assim que você já entra, você já cai no módulo de apresentação. Você já tem acesso lá a todas as orientações que você precisa sobre o curso. Já tem um link lá para que você entre no grupo de alunos também, onde você vai ter o contato direto comigo para poder tirar todas as dúvidas e os demais participantes para que vocês possam interagir e ter esse networking profissional também, que é muito importante. Mais à frente você vai ver sobre a questão de toda a prática da prestação de serviços no MEI. Depois, no módulo mais adiante, você vai ver sobre a questão do planejamento para que você possa iniciar o seu negócio, prospectar. Depois, o módulo de captação, que é onde você vai aprender a negociar, quebrar a objeção de cliente, certo? Então, você pode pensar, mas eu tenho dificuldade em conversar com o cliente e captar cliente. A comunidade ensina. Eu tenho dificuldade em conversar com o cliente pessoalmente, porque quando eu estou lá conversando com ele, eu costumo travar e eu não sei o que dizer quando ele me faz alguma pergunta. A comunidade vai te dar essa segurança para que você possa se sentir mais confiante para atender esses clientes aí também. Eu não sei de que forma eu posso começar. A comunidade também vai te mostrar o caminho. Então você de fato não tem a mínima desculpa para que você não possa iniciar. Além disso, você tem direito a alguns bônus, como por exemplo, o grupo de alunos exclusivo lá do Telegram, onde você vai ter todo o suporte necessário para que você possa prestar os serviços para o seu cliente. O curso ele já é muito bom, mas sempre surge uma dúvida ou outra. É interessante que você tenha o suporte para poder consultar quando você achar necessário. Fora que o grupo de alunos também é muito bom para que você possa criar o network. Além disso, a gente tem aulas ao vivo todos os meses, onde a gente faz uma videochamada, onde você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo aqui, certo? Você pode perguntar sobre o que você quiser, que a gente vai conversar, é um bate-papo bem legal. Então, a videochamada é sempre em grupo, sempre com os alunos da comunidade. A gente também tem aulas ao vivo todas as semanas. A gente tem um pack de artes no curso que ele é voltado para te ajudar a produzir conteúdo durante os primeiros 30 dias para sua rede social. Então você tem um post por dia para que você possa fazer. O modelo está salvo lá, é só você adaptar para sua identidade visual e começar
apostar, certo? Além disso, você também tem o manual prático do MEI, onde a gente tem lá diversas informações sobre o microempreendedor individual. É um material para consulta rápida. Se você tiver alguma dúvida sobre o MEI, você vai ter o manual prático do MEI, onde você vai poder consultar ali qualquer informação que você precise de forma imediata. É só deixar salvo no seu celular, deixar salvo aí no seu Drive, para que você possa consultar essas informações também, além de diversas outras coisas de bônus que a gente tem. Então, assim, quando você tem alguém que te acompanha durante esse processo, que te dá suporte, que te dá direcionamento, as coisas ficam muito mais fáceis também. Tudo se torna muito mais fácil. Se você quer descobrir como iniciar o seu negócio atendendo o microempreendedor individual do zero, clica no botão aqui embaixo que eu vou te mostrar como começar. Você não precisa ser formado em contabilidade, você pode iniciar ainda estudando, você não precisa do seu registro profissional e é possível sim você alcançar a sua liberdade financeira e liberdade geográfica para trabalhar de onde você quiser. Só depende de você. Te espero na comunidade e até mais.